existiriam muitas informações técnicas para que possamos avaliar melhor o contexto dessa proposta da mineradora Herculano de se extrair minério de ferro na região do Cerro. Mas o que se pode falar é o seguinte: o problema maior, né, é a questão da água, embora não seja o único. Quando se fala, então, o problema da água, é importante, então, que entendamos o seguinte: todas as águas superficiais que nós vemos, nós seres humanos que vemos, que são os olhos d'água, né, que são as nascentes, os rios, riachos, córregos, lagoas, né, pântanos, enfim, todos esses lugares onde existe água visível, na realidade, eles são uma dádiva das águas subterrâneas, ou seja, o berço de todas as águas que vemos é o subsolo. E é importante, portanto, a gente entender que se destruirmos o espaço físico no subsolo, aonde a água é armazenada, esses lugares superficiais que vemos também deixarão de existir, né, em termos de suas águas. As águas subterrâneas, por sua vez, elas não vêm do interior do planeta nem das camadas mais profundas do subsolo. Elas, originalmente, elas vêm das chuvas. Ou seja, a água da chuva é a origem das águas subterrâneas e as águas subterrâneas são a origem das águas superficiais. Por que isso é tão importante? Porque se entendemos que a água da chuva é a mãe de todas as águas, entendemos também que existem diferentes lugares aonde uma determinada gota de chuva pode cair. Por exemplo, se uma gota de chuva cai diretamente sobre um rio, essa gota rapidamente chegará no oceano, né? Ou então, eventualmente, numa outra lagoa, que é o caminho final de todo o rio. Porém, se essa mesma gota de chuva, né, cair no alto de uma montanha, portanto, nas zonas de recarga, onde são chamados, né, os topos de morro, ela estará caindo no lugar mais distante de um rio. O que significa isso? Significa que o tempo que essa gota de chuva demorará até chegar no rio vai ser o maior tempo possível para aquela bacia hidrográfica. E quanto maior for esse tempo, maior também é o tempo, portanto, que essa gota de água permanece na bacia hidrográfica, que é o cenário que nós queremos. Porque a resiliência que um território tem de passar de uma época de chuva para o próximo período de chuva, portanto, percorrer, né, um período de seca, só será viabilizado se durante o período de chuva houver um armazenamento suficiente. É como se fosse uma caderneta de poupança, né, de água, que seja grande o suficiente para que o território possa sobreviver durante o período de seca. E se essa gota de chuva sair rapidamente da bacia hidrográfica, nós perderemos essa resiliência. E essa, então, é a grande questão, né? Quanto mais tempo a gota de chuva permanecer na bacia hidrográfica, maior é a chance de que aquele território não passe por uma insegurança ou um estresse hídrico durante o período de seca. Assim significa dizer que as zonas de recarga daquela bacia hidrográfica, que são os topos de morro, inclusive previstos de preservação no Código Florestal, é um dos modos das APPs, né, que é a Área de Preservação Permanente, ou seja, até a legislação federal prevê e reconhece a importância dos topos de morro para a biodiversidade, para a resiliência hídrica, enfim, para o funcionamento, né, hidroambiental ou bom funcionamento hidroambiental de um território. A partir, portanto, de uma intervenção nos topos de morro, nós irreversivelmente causamos danos a esse muito sutil e sensível ambiente geológico, ou melhor, hidrogeológico. Infelizmente, né, os minérios de ferro, principalmente do quadrilátero ferrífero, né, ou então na Cordilheira do Espinhaço, ou nas suas partes adjacentes, esse minério está em topo de morro, né? Portanto, nós temos uma situação de grande conflito, porque no topo de morro está, ao mesmo tempo, um lugar que precisa ser preservado para que as águas subterrâneas daquele território sejam preservadas, para, portanto, que as águas superficiais continuem a existir. Por outro lado, existe um interesse, né, financeiro particular
de que esse minério seja extraído e seja comercializado. Então, o que está em jogo na região do Cerro é o que está em jogo, esteve, né, e que agora está extremamente ameaçado em Conceição do Mato Dentro, ou então em vários territórios do quadrilátero ferrífero, principalmente nas zonas de recarga hídrica, aonde estão concentrados os depósitos de minério de ferro. Então, o que está em jogo no Cerro é a mesma coisa, né? O território que a Herculano pretende minerar, que evidentemente é apenas o início, não é o fim, porque a região, né, de minério de ferro é consideravelmente muito maior do que apenas esse projeto inicial, ou seja, isso é um cavalo de Troia, né? Uma vez iniciado uma devastação, os processos, né, de licenciamento ambiental posteriores serão muito facilitados se já houver uma área degradada. Então, uma pequena degradação no início, que no caso da mineração herculana nem é tão pequena assim, mas de qualquer maneira vai ser dentro de um contexto maior, num primeiro momento, mas vai ser com certeza muito maior com o passar dos anos. Coloca em risco, né, a segurança hídrica de todo esse território, impactando diretamente, né, o córrego Siqueira, que é afluente depois, né, do Rio Guanhães, e o Rio do Peixe, que já é um rio consideravelmente grande. Então, os seus afluentes serão impactados porque as zonas de recarga hídrica que geram os olhos d'água, que por sua vez, né, mantêm vivos esses recursos hídricos superficiais, todos esses ambientes serão destruídos. E não precisa que a cava da mineração chegue até o nível da água subterrânea. Se chegar, o problema é muito maior. Mas, conforme eu já mencionei, qualquer intervenção na zona de recarga, portanto em topo de morro, é crucial e irreversível para a boa saúde hídrica daquele território, né? Então, o projeto Cerro, né, que é da mineração Herculano, apresentado pela empresa Geomil, é um relatório falacioso, porque ele se contradiz em inúmeros momentos. Em determinado momento fala que não vai haver nenhum problema para os recursos hídricos, no outro ele afirma categoricamente que vai haver. Os mapas que podem ser gerados a partir dos dados numéricos informados no relatório, eles contradizem cabalmente as afirmativas, né, de que não haverá interferência nos recursos hídricos. Enfim, então nós temos ameaças técnicas e temos também ameaças jurídicas, porque é uma falácia esse documento. E, em sendo assim, cabe uma intervenção, né, jurídica para que essas mentiras não possam ser usadas como argumentação técnica para sustentar esse projeto no Cerro. Enfim, o que a gente pode, de uma maneira muito resumidamente, falar é que esse projeto, na realidade, é o jogo dos 7 erros, ou talvez o jogo dos 70 vezes 7 erros, de tantas coisas irregulares em termos técnicos, jurídicos, conceituais, né? E principalmente uma armadilha que tem nesse projeto técnico, porque ele é uma espécie de preparação para o que vem depois, que será muito pior, e aonde eles poderão dizer, não, mas eu avisei, está aqui escrito, né? Embora eles também tenham escrito que não haverá interferência, não haverá prejuízo, mas vai haver, né? Então, esse contexto, eu acho que é muito importante trazermos para que todos entendam e, principalmente, para que seja dado o alerta de que existem muitas coisas erradas, não somente em termos técnicos, mas principalmente também em termos jurídicos, em termos de encaminhamento protocolares, né? Esse seria, então, portanto, o resumo dos pontos mais críticos, mas lembrando, conforme eu já mencionei, existem muitos outros aspectos que também precisam ser levados em consideração, porque os impactos serão de grande extensão.